Bom dia, queridos, paz do Senhor. Paz do Senhor. Quem está acordado aí? Meus irmãos, agora pela manhã, um colega meu de trabalho me mandou uma mensagem. Ele trabalhou comigo numa outra unidade onde eu estava. E o filho dele está no CTI. Broncoaspirar, como é que é? É porque eu não... Broncoaspirou, teve uma convulsão, né? Aí após broncoaspirou, tal, aquele negócio vai para o pulmão, né? Não sei falar muito bem nessa área, mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, né? Teve uma convulsão e aí a secreção foi para onde não tinha que ir, né? E ele foi estar no CTI. E agora, às 8h da manhã, quase 9 horas, ele me mandou a mensagem e pediu para que eu levantasse um clamor com a minha igreja. Ele falou, olha, ora aí, por favor, que meu filho deu entrada lá e está lá no CTI. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos levantar, o nome da criança é Lucas. Lucas, ele tem 6 anos de idade e está ali no pronto-socorro. Aconteceu isso. Esse colega meu, ele é um milagre de Deus, né? Ele é um músico, tocou com muita gente aí famosa, né? Quem lembra daquele... Chora, Israel, como é o nome dele mesmo? Sérgio Lopes. Quem conhece Sérgio Lopes aqui? Conhece? Tocou com a galera aí, né? E ele teve um acidente de moto, perdeu um dos braços, né? E é uma pessoa muito alegre. Com tudo que ele viveu, você não vê ele reclamando da vida, chorando, falando mal, nada. É uma pessoa que está sempre alegre, sempre falando de Deus, sempre... Mas está passando por esse momento, mais uma vez, uma dificuldade na sua vida. E nós, como igreja, nós caminhamos juntos, né, meu irmão? Queria que você levantasse suas mãos, o nome dele é Lucas, nós vamos orar por ele agora. Pai, no nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Senhor, nós conseguimos chegar até um certo ponto, meu Deus, na nossa vida. O Senhor não nos chamou para sermos peritos em todas as coisas. O Senhor nos chamou para confiar no Senhor. Ó Deus, toda chamada que o Senhor nos faz, ó Deus, o que o Senhor quer de nós é que coloquemos a nossa confiança em Ti, é que coloquemos a nossa esperança no Senhor, é que levantemos, ó Deus, e comecemos a caminhar, ainda que não saibamos muito bem aonde nós iremos, ó Pai. O Senhor quer que nós confiemos no Senhor, andemos por fé e não por aquilo que os nossos olhos veem, Senhor. Então, como igreja, Pai, ó Deus, nós não sabemos, ó Deus, a profundidade, Senhor, nós não sabemos a gravidade, Deus, deste problema, como está, mas nós sabemos de uma coisa: quando nós oramos ao Senhor, quando nós clamamos pela Tua misericórdia, meu Deus, quando nós nos voltamos para Ti em oração, o Senhor ouve o nosso clamor. Então, Deus da Bíblia, em nome de Jesus, nós Te pedimos agora, entra naquele hospital infantil ali em São Gonçalo, meu Deus, onde está o Lucas agora, naquele CTI. Pai, impõe as Tuas mãos sobre aquela criança agora, em nome de Jesus, libera aquele pulmão, em nome de Jesus, meu Deus, onde estiver obstruído, meu Pai, ó Deus, onde houver uma anomalia agora, pelo poder da Tua palavra, como igreja nós levantamos a nossa voz em oração, como igreja nós levantamos as nossas mãos santas, ó Deus, e clamamos ao Senhor. Visita o Lucas agora, Pai, visita o Lucas agora, em nome de Jesus, restaura a saúde dessa criança, ó Deus de poder, ó Deus da Bíblia, opera os Teus milagres nesta manhã. O Senhor pode, meu Deus, ó Deus, onde está o
nosso limite, onde nós não conseguimos ir, o Senhor consegue. Aquilo que nós não podemos, o Senhor pode, Pai. Então clamamos pela tua misericórdia nesta manhã. Clamamos, ó Deus de toda graça, ó Deus misericordioso, entra naquele hospital nesta manhã, meu Deus, opera os teus sinais, os teus prodígios e as suas maravilhas, Senhor. Ajuda-nos a ter a boa notícia, Pai. Dá, Senhor, ao Paulinho a boa notícia esta manhã, meu Deus, a ele, a sua esposa, a sua família, meu Deus. Vem com a tua mão poderosa. Oh Deus, quantos momentos o Senhor permitiu que este moço passasse, e o Senhor o livrou, o Senhor abençoou, o Senhor fortaleceu. Faz mais uma vez, ó Deus, faz de novo, Senhor. Entra com a tua mão poderosa, e o teu filho há de te dar glória, Senhor, e nós iremos te dar glória, Senhor, e nós iremos celebrar os teus feitos, ó Deus Todo-Poderoso. Clamamos ao Senhor por isso. Lucas, recebe cura no teu corpo, recebe saúde no teu corpo esta manhã, Lucas. Ser fortalecido para a glória, para a honra e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido. Você pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Não é fácil, né, irmãos? Quando toca nos nossos filhos, não é fácil, né? E às vezes, você que é ser humano como eu, às vezes nos falta até força para orar. Quem já passou por isso, né? Às vezes nos falta força. Ah, pastor, nunca passei por isso. Então, você é um ET. Apesar que eu não acredito em ET, mas... cada um acredita no que quer. Mas tem hora que às vezes a pressão se torna tão grande que a gente precisa de alguém para... Não, vamos lá, estou orando com você. E, assim, embora tenha sido um texto, na hora que eu li esse texto, eu pude sentir uma aflição, né? Nas palavras do texto aqui, desse colega. Então, eu creio que a nossa oração chegou ao céu. Amém, irmãos? Deus responde a oração. Abra aí em Gênesis 22. Glória a Deus. Gênesis 22. Gênesis capítulo 22. Amém? Quem achou aí, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra é espírito e vida. O Senhor mesmo disse isso. Pai, que esta palavra nesta manhã, que conhecemos já, Senhor,
possa trazer à memória a bondade, a fidelidade, o amor, a graça que o Senhor tem para com cada um de nós. Em nome de Jesus, que o Espírito e a vida desta palavra possa entrar, Senhor, e tocar em cada um nesta manhã. Que o Senhor use os meus lábios, Senhor. Tua palavra diz, abre a tua boca e eu a encherei. Então enche os meus lábios nesta manhã, para que eu possa falar a tua palavra, Senhor, neste lugar. Dependo do Senhor, dependo de Ti, meu Pai, dependo da Tua graça. Responde-nos, Senhor, traz resposta aos nossos questionamentos, ó Deus. Ó Pai, fortalece a fé que está dentro de nós, ajuda-nos, orienta-nos, sê conosco, meu Pai, porque nós precisamos de Ti nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, olhe para mim, eu sei que você conhece bem a história deste homem chamado Abraão. Abraão é pai de uma multidão, antes seu nome se chamava Abrão, pai das alturas, ou pai elevado. Este homem, depois que veio lá a confusão das línguas e o povo foi espalhado, foi se multiplicando, muitas pessoas começaram a tomar outro caminho. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que Deus sempre mantém uma linha piedosa, uma linha que se volta para Deus, que busca Deus, talvez não com tanto talvez conhecimento, porque a palavra de Deus nos mostra que Deus ele vai se revelando à medida que o tempo vai passando, à medida que as coisas vão acontecendo. Deus vai trazendo coisas novas, vai revelando mais da sua personalidade, quem Ele é. Mas naqueles tempos ali, muitos haviam se desviado do Senhor, a idolatria, a maldade do homem. Deus permite ali que aqueles homens comecem a construir aquela torre, e Babel, que hoje nós conhecemos como confusão, como azarra, na verdade essa palavra antes era chamada casa de Deus. E ela, por as pessoas não se submeterem, terem um coração autônomo de Deus, Deus permite que aquilo venha, e essa palavra passa a se tornar, como muitos de nós conhecemos hoje, como confusão. Mas dentro daquele caminho ali, Deus não deixou de ter o seu plano, o seu projeto, porque os meus planos se frustram, os teus planos se frustram, mas a Bíblia diz que os planos de Deus não se frustram, meu irmão, não se frustram. Às vezes é difícil de nós entendermos, porque situações acontecem na nossa vida, que quando nós olhamos, nós achamos que não tem como dar certo mais, não tem saída mais, não tem como as coisas se refazerem mais, mas Deus que está olhando de cima, como a gente gosta de dizer, Ele está olhando melhor do que nós. Quem está num labirinto, talvez ali, dentro do labirinto, fala assim, é impossível sair daqui, mas talvez quem está olhando lá de cima pode te orientar, olha, vai por aqui, agora vira à esquerda, segue, vai para o lado. Eu quero dizer para você, meu irmão, que talvez você esteja nesses dias num labirinto terrível. Eu quero dizer para você, busque o auxílio do alto, porque Ele vem melhor, Ele tem uma saída para você desse labirinto que talvez você esteja, e o tempo vai se passando, a maldade no coração, mas Deus observava algumas pessoas ali, que estavam mantendo o seu caminho reto, e uma dessas pessoas era este homem chamado Abrão. Vivia numa terra de idolatria, vivia numa terra em que as pessoas haviam abandonado a Deus, mas Deus olha para ele em um determinado tempo, Deus chama Abraão, faz uma proposta para aquele homem aceita aquela proposta de Deus, e aquele homem começa a caminhar naquilo que Deus, no plano que Deus havia estabelecido. Aquele homem, como nós falamos até há pouco tempo aqui, ele comete falhas, ele comete erros, ele passa por tantos momentos ali, Deus vai provando o coração daquele homem na caminhada, sabe, meu irmão, porque quando Deus nos chama, ninguém vem pronto para Deus. Talvez você recebeu uma palavra do Senhor, e você olha para si mesmo, você diz, não tem como isso acontecer, ou às vezes você estava lá com
com ânimo, com alegria, mas de repente o ônibus deu aquela freada brusca, né? E você fala assim, não, para o ônibus que eu quero descer, não dá mais não dá para continuar não, né? Só que Deus está no controle de todas as coisas. Você pode dizer isso para o teu irmão, fala, Deus está no controle, meu irmão. Fala, Deus não perdeu o controle desse negócio. Sabe, eu gosto de astronomia, não astrologia, astronomia, né? E às vezes eu fico vendo aí as descobertas do James Webb, né? Essa galera, esses telescópios que são enviados aí. E a ciência, muitas vezes, ela fala assim, olha, isso aqui é impossível. E de repente, eles falam assim, encontrou alguma coisa no universo que seria impossível. Que a ciência diz que não poderia ser, mas como é que é? E não pode ser e tal. Porque Deus, meu irmão, os pensamentos de Deus são mais maiores do que os nossos, meu irmão. A gente acha que sabe tudo, e alguém olha, encontraram uma outra coisa, disseram, não tem classificação ainda precisa ver como é que vai classificar. E, meu irmão, o seu Deus é o Deus que criou essa terra, mas é o Deus que criou os céus e os céus dos céus também. Tudo está no seu controle. Nós somos tão pequenos no meio de um universo tão grande, mas a Bíblia diz que Ele nos ama, Ele nos atraiu, Ele se importa com você. Ele tem o domínio da história nas suas mãos. Pastor, eu não consigo entender, bem-vindo ao clube, eu também não. Como que um Deus tão grande se importa conosco, tão pequenos? Como que um Deus que criou tantas coisas? Eu lembro de um professor que falava, olha, não é possível ter criado tudo isso daí, a questão de economia. Aí eu falei para ele, tadinho, né? Porque você está olhando com a sua visão pequena humana. Nós estamos falando de um Deus que é muito maior do que todas as coisas. Que desperdício, tantos planetas, tanto isso. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Fala para a pessoa que está ao teu lado, fala, seu Deus é muito grande, meu irmão. Não tem a ver conosco, a terra Deus deu aos filhos dos homens. Olha para mim por favor, olha, a terra tem a ver comigo e com você. E a gente não conseguiu dominar essa terra ainda. A gente quer falar da mente de Deus. Você não conseguiu dominar nem essa terra ainda, rapaz. Você não vai alcançar um Deus que é Senhor, poderoso, grandioso. Os céus não têm a ver comigo e com você. O céu tem a ver com a glória de Deus. Primeiro conquista a terra, para depois você pensar em falar da glória de Deus, né? Fala para a pessoa que está ao teu lado, fala, primeiro conquista a terra, meu irmão. Aleluia. E Deus tem um plano com essa terra, então Deus chama Abraão. E Deus faz aquela proposta, Abraão começa a andar com Deus, e Deus vai trabalhando a vida daquele homem, Deus vai colocando tantas situações, e depois de tanta coisa que aquele homem passa, a gente acha que ele já está um cara maduro, que já está, e de repente Deus para e faz uma proposta para aquele homem. Depois de tudo que ele viveu, depois de todas as provas, erros, acertos, consertos, a gente acha que já está tudo ajustado, já está tudo no seu lugar, e de repente Deus aparece e faz uma proposta. Fala comigo, fala, de repente Deus aparece e faz uma proposta. Deus é desses. Eu acho que às vezes Deus olha para a gente e fala assim, está muito paradão, está muito... O céu, meu irmão, é dinâmico. O céu, para onde nós vamos? Quem vai para o céu aqui, diga aleluia. O céu, para onde nós vamos, é dinâmico, é de noite. A Bíblia fala que os seres celestiais, eles adoram a Deus. É dinamismo. Graças a Deus que a gente não vai estar com esse corpo aqui que se cansa, que envelhece, né? Cada dia que eu me olho no espelho, tem mais um cabelo branco. Falo, meu Deus, esse não estava aí não. Ontem não estava, tenho certeza que não estava. E não adianta pintar, né, Bissai? A gente tem que aceitar, né? Aceitar. Glória a Deus. Nunca pensei que eu ia falar isso. Sabe, meu irmão? Então, Deus olha Abraão e de repente Deus vai lá, quando as coisas já estão mais ou menos no seu lugar e tal. Aí Deus fala, está próspero, está caminhando. Apareceu o Senhor Abraão. Depois de tanta coisa que Abraão viveu, depois de tanta coisa que ele passou, agora as coisas vão ficar mais tranquilas. A Bíblia diz, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Deus vem, porque, meu irmão, nós estamos num processo de amadurecimento, de crescimento. Problema não acontece só lá na casa do ímpio, não. Problema acontece na casa do que anda diante do Senhor também.
Nós vamos continuar até, a irmã perguntou, vai continuar? Vou continuar assim, é porque foi muito correria. Estamos falando um pouquinho do livro de Ruth, nós vamos voltar para o livro de Ruth, que eu não lembro nem onde a gente parou, mas a gente vai voltar. Mas, sabe, uma família de Deus, mas no momento, Elimeleque faz uma decisão, toma uma decisão, problemas vêm, dificuldades vêm, lutas vêm. Mas Deus não abandona, quando nós nos voltamos para Ele, Deus é um Deus de misericórdia, amém ou não? Fala comigo, fala, o meu Deus é um Deus de misericórdia. Sabe, é um Deus que quando nós nos voltamos para Ele, reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, reconhecemos, Ele estende a sua mão poderosa para nos ajudar. E agora Abrão, o Senhor chama ele, e Deus diz para ele, fala, Abrão, e ele fala, já conhecia a voz de Deus, já conhecia a maneira de Deus falar com ele. Ele fala, Senhor, eis-me aqui, estou firme, estou online, está meio parado aqui, mas eu estou de olho aqui na tela do computador, né, pastor Felipe? É assinar, né, toda hora, né? O pastor Felipe trabalha lá no computador, lá, vai beber água, não pode, né, que já começa a chamada lá Não, estou aqui. Abraão falou, não, estou aqui, estou online, pode falar, que eu estou... E Deus, talvez ele pensou que Deus ia falar alguma outra coisa, mas diz a palavra aqui, acrescentou-lhe o Senhor, toma o teu filho, Isaque, a quem você ama. Diga comigo, diga, Isaque, a quem você ama. Eu amo meu filho, irmão, eu tenho uma foto do meu filho aqui no meu celular, eu mostro para todo mundo, né? Eu vou conversar com um, eu mostro, tudo, né? A gente começa, como é que a vida muda, né? Às vezes a gente pensava só na gente, depois que vira pai, é uma coisa, né? Toda oportunidade que eu tenho para abrir meu celular, para mostrar a foto do meu filho, para lá, para cá. Ama, sente saudade. Quem já sentiu aquela saudade que dói aqui dentro? Quem já sentiu que é pai e mãe aí? Pai e mãe que sentiu aquela saudade que dói aqui, né? Eu lembro quando ele era pequenininho, às vezes eu estava trabalhando na rua, às vezes eu ia chegando à tarde assim, aí dava um negócio aqui, uma saudade que dói aqui dentro, um negócio assim estranho, né? Que você não sente antes de ser pai e mãe, né? Bem, pelo menos eu nunca tinha sentido, né? Aquela vontade de ver, de apertar, e de repente Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, não tem Isaque, o teu filho, que você ama? Sim, Senhor, tem, olha, estou muito feliz com ele. Isaac está crescendo, Isaac se tornou um adolescente maravilhoso, olha, me ajuda a fazer as coisas e tal, e tudo mais. Essa aqui né, estou aqui conjecturando, né? E Isaac, Abraão deve ter falado um monte de coisa de Isaac para Deus, né? E Deus só ouvindo. De repente Deus fala, pois é, Abraão, você vai tomar Isaac, esse filho que você ama, e você vai levar ele lá para o monte, eu vou te mostrar ainda, e você vai entregar ele para mim, sabe, e diz aqui, ó, a quem você ama, vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você vai sacrificar o teu filho e ainda vai botar fogo nele, igual faz com um animal. É claro que a cultura da época, talvez você quer pensar com a cultura de hoje, né? Mas era tão horrendo quanto você perder um filho, alguém que você ama. Deus chama Abraão estava num nível de comunhão com Deus, e aquilo pesou no coração de Abraão. Olha para mim, queridos, ouve o que eu vou lhe falar, o padrão de Deus é muito alto. Quando nós decidimos andar com Deus e caminhar com Deus, nós precisamos entender que Deus tem um padrão, e este padrão de Deus é alto. Nós precisamos entender que Deus chama pecado de pecado. Nós precisamos entender que Deus tem um conceito e uma denominação para cada coisa, e não adianta nós amenizarmos aquilo. E nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas, elas olham o pecado do outro, mas elas não reconhecem que elas estão num caminho também de erro, de pecado. Jesus falou, você quer tirar o cisco do olho do outro enquanto tem um tronco no teu olho? Enquanto tem um tronco aí. Então, nós precisamos entender que Deus não nos chamou e nos colocou como juiz, embora muitas vezes Deus nos colocou numa posição onde nós precisamos ser profetas, onde nós precisamos denunciar o que é errado, o pecado, o mal.
Mas nós precisamos entender que tudo isso precisa estar baseado na palavra do Senhor e que precisamos ter o cuidado, como Paulo disse, que eu preciso ter o cuidado que pregando a muitos, eu mesmo não seja encontrado em falta. O cuidado de alguém que amadurece, que ele diz, olha, eu preciso falar, mas eu preciso tomar cuidado comigo também, porque eu posso cair nesse mesmo erro. Então me ajuda a Bissai em oração, ajuda o pastor Felipe em oração, para que eu, pregando a muitos, eu também não seja encontrado em falta. Abraão, ele está num caminho de crescimento diante do Senhor, e Deus estava colocando ali, olha, você obedeceu até aqui, você colocou até aqui, mas há degraus, há níveis. O padrão, diga comigo por favor, diga, o padrão de Deus é elevado. Quanto mais nós oramos, nós buscamos a Deus, e você já deve ter tido essa experiência, quantas vezes coisas que nós fazíamos, que nós praticávamos, e à medida que nós começamos a orar mais, buscar mais a Deus, Deus começa a dizer assim, abandona isso aqui. Poxa, mas isso aqui não tem nada a ver, não, mas para mim tem. E Deus fala conosco, abandona, e aí a gente tem que fazer a escolha, obedecemos ou continuamos no não tem nada a ver. Por que muitas pessoas não crescem no reino de Deus? Não crescem em comunhão com Deus? Porque elas dizem, Senhor, eu te obedeço até aqui, daqui para lá é muito, né, Senhor? Aí já é bobagem, né? Andar com Deus é entregar toda a tua vida nas mãos do Senhor, é se apoiar naquilo que Deus está falando com você, e não no seu próprio sentimento, no seu próprio pensamento, no seu próprio conhecimento, nas suas próprias emoções, mas é se apoiar naquilo que Deus está falando com você. É um nível alto, irmão, olhe para mim por favor, é um padrão alto. É um padrão alto. Quando Deus fala, olha, você vai se consagrar, você vai fazer isso, e às vezes num período que não era o período que você queria fazer, tantas coisas, Deus sempre vai nos confrontar em coisas que Ele sabe que precisam ser tratadas dentro de nós. A Bíblia diz que esse homem ouve a voz de Deus. Eu tenho certeza, o seu coração se estremeceu. Porque quando Deus fala algo conosco, meu irmão, muitas ou todas as vezes, ou a grande maioria das vezes, aquilo é muito difícil para nós mudarmos. Você pode olhar para o teu irmão e falar novamente, fala, Deus está falando algo com você. Fala, e eu sei que é difícil mudar. Fala, mas tenha coragem, obedeça a voz de Deus. Ele vai te levar a um novo nível com Ele, em nome de Jesus. Deus quer te levar, olha, João disse lá que Jesus falando com eles, ele diz, vós sereis meus discípulos, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Quer ser amigo de Deus, como Abraão? A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Você precisa crescer no nível de obediência ao que Deus está falando. Nós queremos experiências que esses homens da Bíblia tiveram, mas nós não queremos o padrão que eles decidiram assumir diante de Deus. Você quer o nível de Moisés? Assuma o padrão que ele assumiu. Você quer o nível de Abraão? Assuma o padrão que ele assumiu. Moisés viveu tantas coisas, nós falamos sobre ele aqui, um homem medroso, um homem que não queria, mas ele começa a ter uma caminhada com Deus, um envolvimento com Deus, ao ponto de viver coisas extraordinárias, milagres extraordinários, mas aquilo tudo já não fazia mais, não importava mais. Ele chegou a um ponto que ele queria a presença. Moisés, vou mandar um anjão aí com você, esse camarada vai na frente de você, vai arrebentar tudo. Se o Senhor não for, não nos faça subir. Eu já não me preocupo mais com milagre, eu já não me preocupo mais com coisas extraordinárias, com mar se abrindo, com água virando sangue, com chuva de pedra, de fogo do céu. Eu não me importo mais com nada. Eu quero a presença. Ah, meu irmão, tudo isso passa pelo processo de ouvir e obedecer. Ele diz que Abraão se tornou amigo de Deus, ao ponto de Deus começar e dizer, eu não vou esconder, eu vou fazer um negócio lá na terra, mas eu não posso esconder de Abraão, porque o amigo conversa, o amigo traz para perto, o amigo abre o coração. Você imagina Deus abrindo o coração para você, irmão. E eu quero dizer para você, o salmista diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam.
Eu quero dizer para você que Deus quer uma intimidade conosco. Deus tem segredos que Ele está doido para compartilhar com você. Você pode dizer para o irmão que está do teu lado, fala, cara, você pode não entender o que eu estou te falando. Pode usar esse termo aí, a gente é carioca fala, né? Não pode ir lá em outro lugar. Fala, você pode não entender o que eu estou te falando. Fala, mas Deus tem uns segredos que Ele quer, está doido para compartilhar com você, meu irmão. Está doido para te chamar de madrugada, te acordar. Abissai. Oi, Stephanie, o que foi? Estou cansado. Stephanie, eu não te chamei, não falei nada. Abissai. Nicole, né? Que foi, Nicole? Que foi o quê, pai? Tá sonhando? Abissai. Peraí, isso não é Nicole, não é quem que está aí. É o Senhor vai dizer, sou eu, Abissai. Preciso conversar com você. Preciso contar um negócio, não é fofoca não, Abissai. Preciso contar um segredo para você. Quero dizer para você que Deus é assim. Abraão, então ouve a Deus, o seu coração treme. Ele sente o peso daquilo. Mas a obediência no coração de Abraão, a voz de Deus estava acima de todas as coisas. Mas é tão interessante que ele diz, toma o teu filho Isaque, a quem você ama, vai ao Monte Moriá, oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, repete após mim, diga, levantou-se, pois, Abraão. Olha, a Bíblia não vai falar que não, mas eu acho que as pernas de Abraão tremiam. Eu acho que o coração de Abraão estava acelerado. Como é que Abraão ia falar isso para Sarai, para Sara já, né? Como que ele ia conversar aquilo ali? Ele começa a preparar todas aquelas coisas ali, e ele fez como todos os maridos fazem. Às vezes não quer falar, vai fazendo as coisas, a mulher começa, não, querido, deixa, estou fazendo minhas coisas aqui. Não, mas o que você vai fazer? Não, é uma luta para a gente ir. Lá em casa é CSI, né? Ela vai até... Você vem em casa, você fez não sei o quê, ela vai descobrindo, né? Você imagina a luta para Abraão conseguir se desvencilhar de Sara, né? Eu vou sacrificar o Senhor, mulher. Eu só não quero... É a minha coisa comigo, com Deus. Só que ele não contou que quem ia ser sacrificado era o filho dos dois, né? Vou sacrificar o Senhor. Mas Isaac vai com você agora? Não vai, tem que ir. Então tem que ir todo mundo. Então eu vou também. Não, você não pode, você tem que ficar. Mas se você vai adorar a Deus, eu quero ir também. Não. Vai só os homens, né? Só os homens. Isso é machismo, Abraão. Não, dessa vez vai só os homens. Mas a Bíblia diz aqui, olha, ele levantou-se de madrugada, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abrão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, eles vão fazer o quê? Mas Abraão já estava velho, e Isaac já estava lá com os 16 anos, era um rapagão. Abraão não tinha força para aguentar. Se ele ia sacrificar Isaac, como é que ele ia voltar com Isaac carregando? Você já carregou alguém que desmaiou? É pesado, irmão. Aí você fala assim, é magrinho, mas osso pesa também, é benção, né? Pesa. Abraão fala assim, Deus me pediu, mas Deus me deu, e o Deus que me deu disse que nele, a minha descendência seria grande, e através dele. Abraão havia crescido para um nível de confiança de Deus, ao ponto de dizer, eu não sei como vai ser, mas eu sei que aquilo que ele falou, ele não vai deixar cair por terra. Eu e você precisamos começar a andar nesse caminho. Outro dia eu vim falando com Deus, eu comecei a chorar, vim falando com Deus pela rua, e eu falei, Deus, nós precisamos crescer nesse nível de confiança no Senhor, aonde nós não podemos entender o que está acontecendo, mas nós precisamos dizer, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. Se o Senhor falou, eu não vejo saída para este negócio, mas eu vou me surpreender com o que o Senhor vai fazer. Amém?
Amém. Você pode levantar a sua mão, diga comigo, essa é uma oração. Fala assim comigo, fala: Senhor, eu não vejo saída deste negócio. Diga, mas eu confio em Ti. Diga, e eu vou me surpreender com a saída que o Senhor há de me dar para este problema, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei como algumas coisas. Quem vai dar glória a Deus aí? Abraão estava nessa aí, ele não conhecia o Renascer Praise ainda, mas ele disse: eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Ele me pediu Isaac, mas pessoal, aguarda aqui, porque vocês não estão no nível para ver o que vai acontecer não. Vocês não andaram para ter esse tipo de experiência, não. Sabe, meu irmão, às vezes nós não entendemos por que nós ficamos fora de algumas coisas. É porque muitas vezes você não andou com Deus. É porque muitas vezes você não está como Josué, que estava ali na tenda. Ele não abria mão, ele queria ser o primeiro a ver o que Deus estava falando com Moisés. Sabe, meu irmão, Deus está olhando para nós. Abraão falou: vocês fiquem aqui, porque o que vai acontecer lá, vocês ainda não estão no nível para poder chegar, não. Mas iremos eu e o menino, e havendo adorado a Deus, voltaremos. Eu vou sacrificar ele, eu vou entregar ele, mas Deus disse: nele, a minha descendência vai ser grande a partir dele. Ele pega as suas coisas, vê um monte de longe, e a Bíblia diz que eles vão para aquele lugar. Tomou a lenha, tomou holocaustos e colocou sobre Isaac seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olhe para mim, por favor. Olhe para mim. A Bíblia, às vezes a gente acha que tudo que aconteceu está escrito ali. Deus colocou aquilo que é o essencial. Isaac já era um rapaz bem mais forte do que Abraão. Abraão já um velho. Naquele momento Abraão começa a conversar com Isaac. E Abraão começa a dizer: meu filho, você é o filho de uma promessa que Deus fez. Você tem visto o que Deus fez comigo até aqui. Você tem visto que eu sou alguém diferente no meio de todas essas pessoas. Você viu que a promessa que Deus fez de que eu iria prosperar, que eu iria crescer, essas coisas começaram a acontecer. Nenhuma das palavras do Deus do seu pai caiu por terra. E ele começa a falar com Isaac, e ele começa a ministrar ao coração daquele moço, e ele começa a dizer, em algum momento, ele vai falar o que iria acontecer ali. Isaac tinha condições de fugir, de ir embora. E sabe uma coisa que me toca muito, que está na entrelinha aqui? Que a fé daquele homem, chamado Abraão, alcançou a vida do seu filho de uma maneira tão grande, que ele disse: eu não conheço o seu Deus, pai, mas eu te conheço. Se você confia no seu Deus, ele poderia ter pego as coisas e fugido. Vou morrer nada, tá doido? Mata um cabrito, mas Isaac vai com o seu pai. As palavras do seu pai foram enchendo o coração de Isaac de uma maneira tão grande. A Bíblia diz que Jesus, como um cordeiro mudo, ele se entregou. Isaac, Abraão representando Deus, ele ministra ao coração do seu filho a obediência que ele tinha a Deus, a confiança que ele tinha a Deus, de uma maneira tão grande, que o seu filho se entrega ao seu pai, para que assim como o cordeiro, Jesus Cristo se entregou de forma muda, Isaac falou: pai, eu estou aqui para ser a sua oferenda ao seu Deus. Meu irmão, é um nível. Será que eu e você estamos conseguindo levar os nossos filhos a crer no nosso Deus, como Abraão levou Isaac a crer no Deus dele? Será que nós estamos conseguindo levar a nossa descendência a crer em Deus, a se apaixonar por Deus, como Abraão levou Isaac a fazê-lo?
Isaac então vai ali, e ele diz ali, quando Isaac disse a seu pai, versículo 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e ambos seguiram juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, edificou ali Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaac. Isaac sabia o que estava acontecendo. Olha para mim, por favor. Isaac sabia o que estava acontecendo. Fala comigo, repita comigo. Diga, Isaac sabia o que estava acontecendo. Isaac sabia como é que tudo acontecia. Ele sabia que era o cordeiro que tinha que ser amarrado. Ele sabia que tudo aquilo ali era como... E ele se coloca ali, e ele, com condição de fugir, forte, garotão, sarado, malhado. Abraão já, coroinha, tanto é que é Isaac que carrega lá o peso. Isaac que carrega os instrumentos que ele ia ser sacrificado. Isaac deita. Abraão talvez com lágrimas nos olhos, talvez não, acredito que certamente com lágrimas nos olhos. Começa a amarrar Isaac. Eu acredito que Isaac também começa a chorar. Quem é que sabe que vai morrer e começa a rir, né? Só se a pessoa tiver... Mas a fé de Abraão encheu o coração de Isaac. Oh, em nome de Jesus, nesse culto da família, que Deus nos leve a encontrá-lo, obedecê-lo, caminhar com Ele, de maneira que a nossa fé no nosso Deus possa alcançar a nossa geração, a nossa descendência, de maneira que eles possam dizer, eu creio no Deus do meu Pai. Olha para o teu familiar que está do teu lado, diga em nome de Jesus, a nossa descendência vai dizer, eu creio no Deus de Andréia. Fala aí o nome do teu parente aí. Abissai fala no Deus de Nicole, Nicole no Deus de... né? Vai lá, vamos... né? Foi bom. Vai lá, olha para a pessoa que está lá. Se você não sabe, se não é teu parente, você não sabe o nome dele, fala isso comigo. Fala, a sua descendência vai dizer, eu creio no Deus... Aí fala o nome da pessoa que está do lado, no Deus de Andréia. Eu posso não ter tido a experiência que ele teve, mas eu sei que o que ele viveu é forte e é verdadeiro. O autor de Hebreus vai dizer, e eu sei que o irmão tirou até lá o relógio para me ajudar no tempo, mas o autor de Hebreus, ele vai dizer aqui, ó, Hebreus capítulo 11, versículo 17, ele vai dizer assim, ó, pela fé, Abraão, quando posto à prova, o quê? Olha para o irmão que está do teu lado, fala, Deus vai te provar, meu irmão. Fala, tudo aquilo que você diz que é. Não, fala para ele não esquecer do que você vai falar. Fala assim, tudo que você diz que é, em um momento certo, Deus vai colocar você à prova. Você diz que é um homem de oração? Deus vai te colocar à prova. Você diz que é um homem de fé, não é para te envergonhar não, mas é para levar você a entender que você precisa caminhar um pouco mais. Você diz que é um homem de fé, uma mulher de fé, aguarda, Deus vai te colocar à prova. Você diz que é uma pessoa que anda de maneira correta, Deus vai te colocar à prova. O que é que você declara com a sua boca? A Bíblia diz que nenhuma palavra que sai da nossa boca vai se perder no ar, não. Não. Em um momento, nós vamos ser chamados por Deus e colocados à prova. Que você e eu possamos passar nessa prova, amém ou não, querido? O autor de Hebreus vai dizer aqui para mim, pela fé para nós, pela fé, quando Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac. Chorando, triste, angustiado, mas o que alimentava ele era o seguinte, meu irmão, eu e você precisamos ter sempre uma palavra de Deus, todos os dias. Sair com essa palavra de casa. Leia a Bíblia de manhã, eu sei que às vezes é correria, mas tome aquele versículo e vai ruminando aquele versículo, desculpa aqui o termo, sabe, deixa aquilo te alimentando. O que alimentava Abraão era, Deus falou que em Isaac, a minha descendência seria poderosa, seria grande, iria povoar nações, em Isaac, agora ele me pediu Isaac, então vou lá oferecer Isaac, porque alguma coisa ele vai fazer, Isaac vai morrer, mas Isaac vai viver.
Ele não tinha tido experiência de ressurreição, mas ele tinha na cabeça dele, a primeira ressurreição vai acontecer hoje. Confio em ti, Senhor. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para se sacrificar. Diga após mim, diga, Abraão ia sacrificar Isaque. Ele ia sacrificar. Mesmo sabendo que Deus não era um Deus pagão e que exigia essas coisas. Ele não entendia por que Deus estava falando. Ele não entendia por que Deus estava levando ele aqui. Mas ele disse, estava a ponto de sacrificar Isaque, o seu unigênito. Era o seu unigênito. Aquele que escolheu alegremente, aquele que acolheu, alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Será que eu e você confiamos a Deus a esse ponto? Deus nos deu um negócio, de repente Deus falou, não, entrega isso aqui para cá. Não, Senhor, mas se eu entregar... Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. Ele diz aqui, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque, aí você pode repetir isso comigo, diga, porque considerou que Deus era poderoso. Quem tem um Deus poderoso aí, diga aleluia. Quem tem um Deus poderoso aí, diga glória a Deus. É mesmo? É poderoso, aplauda o Senhor bem forte, meu irmão. Você não está aplaudindo a mim não, você está aplaudindo a Ele. Deixa eu falar uma coisa para você também. Sempre que você aplaudir, dê glória a Deus também, né? Quando você aplaudir, dá glória a Deus, aleluia. Então vamos fazer de novo, aplauda aí, dá glória a Deus, diga aleluia. Faz a coisa direito. Às vezes o cara está aplaudindo meio assim, né? Não, quando você aplaudir, aplaude, diga glória a Deus, aleluia. É Ele que você está aplaudindo. Olha o que diz aí, porque considerou, diga comigo, diga, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. E falou, eu vou entregar, e Deus vai ressuscitar. Como o bispo falou aqui o outro dia, o trabalho mais fácil é o meu, de matar. Deus tem o mais difícil, que é trazer a vida. Ele não mente. Ele não mente. A experiência que eu tive até hoje com Ele, eu posso dizer, Deus não falha nas suas promessas. Você pode ficar de pé comigo, por favor? A experiência, qual é a experiência que eu e você temos tido com Deus? Sabe, meu irmão, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, mas às vezes eu ouço algumas pessoas pensar, que teologia, que isso, que aquilo. Irmão, a tua teologia, ela mostra como que você reage a determinadas coisas. Porque hoje as pessoas não têm medo de nada. Eu e a pastora atendemos algumas pessoas. Pastor, eu sei que Deus fala, mas eu vou fazer. Pastor, eu sei que Deus não gosta, mas eu vou sair de casa. Eu não quero saber mais dessa mulher. Rapaz, você está desafiando Deus. Rapaz, você está se levantando. Você tem ideia do que você está falando? Sabe por quê? Muitas pessoas apenas repetem o que está escrito aqui. Elas não buscam experiência com Deus, que usou os homens para escrever isso aqui. Porque se você é como eu, e você busca a Deus na sua palavra, tem vezes que dá vontade de fazer determinadas coisas, mas aí o Espírito Santo te faz lembrar daquilo que a palavra de Deus diz. Aí você fala, mas eu quero fazer. Eu não estou aguentando. Mas aí a palavra começa, e o Espírito Santo começa a falar. E você começa a ser amansado. Irmão, se tem alguém bom de amansar os outros, é o Espírito Santo de Deus. Quem me conhece sabe que eu sou agitadíssimo. Eu sou sanguíneo, colérico, eu sou de tudo. E às vezes eu e quando eu estou lá, muitas vezes o Espírito Santo vem e fala, que papelão que você fez, hein? Quantas vezes, irmãos, eu passo uma vergonha tremenda. Uma vergonha.
Olhe para mim, quem disse que Deus não expõe os seus servos? Cuidado com o que você é um homem de Deus, mulher de Deus, de verdade, servo de Deus. Tome cuidado, porque Deus expõe os seus servos. Porque todo homem e mulher de Deus da Bíblia é sério, que andou com Deus, quando falhou, Deus não falou assim, não, bota aqui, não deixa ninguém ver, não. Deus pega e traz para frente de todo mundo, expõe os seus servos. E Deus faz os seus servos se consertarem, pedir perdão. É um caminho. Então eu tenho orado, porque a minha teologia, aquilo que eu entendo da palavra, eu falo, Deus, não me deixa falhar, não me deixa errar. Porque para consertar é pior. Porque para refazer dói mais. Porque a reação, a ação impensada, lá na frente Deus vai te chamar e vai fazer, você errou, você falou, volta e conserta. E eu vou falar uma coisa, vou usar aqui as palavras do bispo Everaldo, tem que ser um homem para consertar as coisas. Tem que ser homem, tem que ser macho. Para errar não tem que ser tão macho não. Perdi a cabeça. Agora para consertar, Abraão chegou num nível de obediência a Deus, aonde ele falou, eu vou entregar, mas Deus vai ressuscitar. Eu vou fazer o mais fácil, eu vou matar, mas Deus vai trazer a vida novamente, porque em Isaac será conhecida a minha descendência. Em Isaac será conhecida a minha descendência. Em Isaac a minha descendência será poderosa na terra. Em Isaac, o Senhor falou em Isaac. Ele disse, me dá, eu estou te dando, Deus. Responsabilidade é sua. Um outro nível que Abraão chegou é entender que quando você obedece a Deus, a responsabilidade sai das suas mãos e vai para a mão de Deus. Ele mandou, eu obedeci. Ele não é homem para mentir. Ele não mente, ele não falha com a sua palavra. Agora é com ele. Agora é com ele. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar essa canção. E eu quero orar com você.